Deus abençoe a você que está conosco em mais um programa de mensagens Nova Vida, programa da Igreja Batista Nova Vida aqui em São Caetano do Sul. Sou o pastor Silvio de Oliveira e gostaria de compartilhar uma mensagem que Deus colocou no meu coração, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 19. O tema dessa mensagem é Jesus e as crianças. E aqui a partir do verso 13 diz assim: Depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusessem as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então Jesus disse: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Ou seja, Jesus, enquanto ele não cumprir aquilo que ele tem, não só nas nossas vidas, mas nas crianças, ele não sai do lugar onde ele vai. Aliás, muitas vezes Jesus está conosco e nós nem percebemos. Muitas vezes Jesus está na sua casa, ele quer te abençoar, muitas vezes ele está no seu trabalho e você muitas vezes não percebe, mas saiba de uma coisa: Jesus, ele não desiste de você. Como ele não desistiu das crianças, porque as crianças, elas não tinham esse direito, até pela lei judaica, de estar ali recebendo uma mensagem da palavra de Deus, ou seja, uma oração também do próprio Senhor Jesus. Por quê? Esse era um dever, de acordo com a lei judaica, dos pais até os 12 anos, os pais que deviam orar pelos seus filhos, os pais que tinham que orientar no sentido bíblico, no sentido da palavra de Deus, de ensinar a Torá na época. Mas Jesus, de uma certa forma, ele entrou com uma providência com relação às crianças, que as crianças tinham que ser abençoadas assim, que os discípulos não podiam impedir uma oração, uma imposição de mãos através de Jesus, porque Jesus, ele é o nosso mestre. Jesus, ele não só tinha essa autoridade, como ele tinha esse poder de abençoar as crianças. E aí, por isso que nós aprendemos no sentido que Jesus, ele pode te abençoar, no sentido de você se tornar uma criança diante de Deus com relação à sua integridade espiritual, no sentido de estar seguindo a palavra de Deus, de estar sendo orientada pela palavra de Deus, através do nosso Pai, o nosso Pai Celestial, que é Jesus Cristo. O dever que era dos pais naquela época, hoje Jesus, ele quer ter essa autoridade, quer ter essa responsabilidade sobre as nossas vidas, de poder nos orientar com relação àquelas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, que são crianças diante de Deus através do Evangelho. E saiba de uma coisa: Deus quer abençoar a tua vida. Então, de uma certa forma, nesse sentido, nós temos que nos colocar como crianças no reino dos céus. Até porque muitas pessoas, elas se tornam crianças, mas não no sentido de pureza, como Jesus, como Deus quer, mas muitas vezes de querer fugir de uma responsabilidade ou de algo que é de Deus, não só de Deus, mas desobedecendo aos pais, desobedecendo às autoridades, com relação ao trabalho. Então se coloca como se não tivesse entendendo, como criança, porque criança muitas vezes não entende, mas muitas vezes, mesmo não entendendo, Jesus quer te abençoar. Sabe de uma coisa? Então, para isso, nós temos que nos colocar como crianças diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, ele quer não só que as mãos dele estejam colocadas sobre a sua mente, sobre a sua vida, sobre a sua cabeça, mas ele quer orar, abençoar por você. Sabe de uma coisa? Jesus orou pelos seus discípulos. Jesus orou por nós, porque quando ele orou pelos seus discípulos, ele pediu que Deus, o Pai, abençoasse não somente os seus discípulos, mas a todos aqueles que criam nele. Isso é se tornar como uma criança, ser obediente à palavra de Deus e saber que Jesus, ele está de olho em você, no sentido de querer te abençoar como uma criança. Deus abençoe a você que sempre nos acompanha, a Igreja Batista Nova Vida, o nosso programa aqui pela Vox TV. Também estamos aí nas redes sociais, Igreja Batista Nova Vida, SCS São Caetano do Sul, e também Pastor Kenji Yamabushi no YouTube. Deus abençoe e até uma próxima oportunidade.